Jordan Peterson construiu toda a sua carreira e um verdadeiro império moderno, dizendo às outras pessoas como consertar as próprias vidas. A mensagem era simples, dura e magnética. Milhões de pessoas correram para comprar seus livros. Outros milhões pararam diante das telas para assistir às suas palestras. Em pouco tempo, ele não era apenas um professor. Ele havia se tornado o psicólogo mais influente e polarizador de toda a internet. Mas, por volta de 2022, a maré começou a virar. Os ventos mudaram de direção, e as tempestades que ele antes ajudava os outros a enfrentar, de repente, bateram à sua porta. O Twitter suspendeu sua conta. O YouTube cortou sua receita de anúncios, calando a engrenagem financeira de seu canal. A prestigiada Universidade de Cambridge fechou as portas para ele do dia para a noite. E, como um golpe final e irônico, a sua própria classe profissional se voltou contra ele. O Colégio de Psicólogos de Ontário exigiu que ele passasse por um treinamento de reeducação obrigatório. Acostumado a lutar, Peterson não abaixou a cabeça. Ele levou a batalha jurídica até a Suprema Corte do Canadá. E, no fim, ele perdeu. Aquele mesmo homem que fez fortuna ensinando milhões de jovens a manterem as costas eretas e a não recuarem, hoje trava a batalha mais difícil de sua vida. A luta para manter o próprio chão sob os pés. Para entender a tempestade, no entanto, precisamos olhar para a calmaria. Jordan Burnt Peterson nasceu no dia 12 de junho de 1962, na cidade de Edmonton, na província de Alberta. Mas a verdadeira raiz da sua história não está nos grandes centros, e sim em um lugar muito menor, Fairview. Era uma cidadezinha pacata, simples e mística à sua própria maneira. Um lugar de interior onde a vida caminhava sem pressa, o tempo parecia mais lento e as expectativas das pessoas eram muito mais humildes e terrenas. Seus pais não tinham o sangue quente dos revolucionários e nem levantavam bandeiras políticas nas ruas. Eram pessoas constantes, com os pés bem fincados na terra, que acreditavam no poder silencioso da educação. Sua mãe, Beverly, trabalhava como bibliotecária na faculdade local. Ela vivia cercada pelo cheiro das páginas velhas, pelos livros e pelos grandes ideais guardados nas estantes. Seu pai, Walter, era professor escolar, um homem calmo, disciplinado, que trazia para dentro de casa um forte senso de ordem e estrutura. Eles criaram o menino em um ambiente cristão leve e sem extremismos. Não havia cobranças intensas, apenas a presença suave de uma fé que servia como pano de fundo para a vida familiar. Mas dentro daquele garoto, as coisas não eram calmas. Mesmo quando criança, já havia uma inquietação pulsando em suas veias. Era como uma pressão interna, um sentimento constante de que a vida deveria ser maior, mais profunda e muito mais afiada do que a realidade previsível que ele via pela janela de casa. E foi com apenas 13 anos de idade que essa inquietação finalmente encontrou um rio por onde correr. Ele se filiou ao Novo Partido Democrático, NDP, e não fez isso como um mero curioso ou um espectador passivo. Ele mergulhou de cabeça. O jovem Jordan foi atraído pelo canto da sereia daquele partido, que prometia justiça, igualdade e uma mudança real no mundo. Pense bem, com essa idade, a maioria dos garotos está apenas tentando descobrir como falar com as garotas, ou o que fazer depois da escola. Mas Peterson já estava com a cabeça fervendo, tentando decifrar os complexos labirintos dos sistemas políticos, do poder e da sociedade. Ele se recusava a ficar no banco de reservas. Aos 14 anos, já estava tão envolvido que chegou a concorrer a um cargo de liderança dentro do partido. Ele perdeu por apenas 13 votos. Foi uma derrota amarga, mas que sussurrou uma verdade importante em seu ouvido. Ele não era invisível. As pessoas já o escutavam.
Ele passou a conviver com figuras políticas da época, incluindo Sandy Notley, uma bibliotecária fascinante que moldou muito da sua forma inicial de pensar, e a família dela. Enquanto isso, nos bancos da igreja, durante as aulas de crisma, sua mente inquieta começou a fazer perguntas. No começo, eram perguntas simples, de menino. Depois, tornaram-se afiadas como navalhas. Ele questionava o livro do Gênesis, a teoria da evolução, a natureza da verdadeira fé. As respostas que os professores lhe davam soavam fracas, esquivas. Pareciam palavras vazias de quem não queria encarar a dúvida de frente. Foi assim que, lentamente, aquela fé suave da sua infância secou e morreu. Ele virou as costas para a religião, e não o fez com o coração apertado ou cheio de incertezas. Fez com uma frieza cortante. Passou a enxergar a crença religiosa como um escudo para quem não tinha coragem de pensar profundamente. Uma muleta para os fracos e supersticiosos. Ele arrancou a fé do peito e, em seu lugar, plantou a razão, a lógica implacável e o desejo ardente de desvendar o mundo sem qualquer ilusão mágica. E lá estava ele, um adolescente que acreditava fervorosamente na revolução política, mas que havia banido Deus de sua vida. Foi essa mistura inflamável que desenhou o seu futuro. Quando terminou o ensino médio em 1979, ele não correu para estudar a mente humana. Isso só viria depois. Seu primeiro instinto foi cursar ciências políticas e literatura inglesa. Fazia todo o sentido para a época. Ele ainda era aquele garoto tentando domar os grandes sistemas de poder. Mas, no fundo, havia também um desejo muito prático e cru. Ele queria o topo. Queria estabilidade, dinheiro e sucesso. Ele até sonhava em se tornar um advogado corporativo implacável, alguém poderoso, de terno caro, capaz de navegar pelos mares complexos do sistema e sair vitorioso. Parecia uma estrada asfaltada e segura, até que no meio desse caminho ele tropeçou em um livro. Durante a faculdade, o jovem Peterson abriu as páginas de O Caminho para Wigan Pier, do brilhante George Orwell. A obra não o interessou de forma passageira. Ela o sacudiu pelas fundações. O livro jogou luz sobre uma sombra muito desconfortável do coração humano. Orwell mostrava como, muitas vezes, as pessoas que mais gritavam por igualdade e justiça não eram movidas pela compaixão aos pobres, mas sim por um ódio profundo e por um ressentimento contra os ricos e poderosos. Orwell revelou como a ideologia pode envenenar até as melhores intenções, transformando-as em algo perigoso e sombrio. Aquele livro o atingiu como um soco no estômago, porque era como olhar para um espelho. Ele viu pedaços cruéis de sua própria alma refletidos naquelas palavras. Em um instante, todas aquelas certezas políticas que ele carregava no peito desde os 13 anos começaram a rachar. O chão cedeu. Ele passou a duvidar de tudo, e essa dúvida profunda não pôde ser curada apenas com mais livros. Depois de se formar em ciências políticas em 1982, ele arrumou as malas e atravessou o oceano. Ele deixou o Canadá e viajou pela Europa por 1 ano. Mas não foi uma viagem de turismo ou descanso. Foi uma jornada em direção às cicatrizes do mundo. Ele pisou em terras manchadas pelos capítulos mais sombrios da história humana. Ele visitou os campos e os monumentos de dor, lugares onde a guerra, o sofrimento e as engrenagens de sistemas políticos haviam colapsado e moído vidas inteiras. Ele se viu em pé, em silêncio, onde a ideologia cega havia se transformado na mais pura destruição material e humana. E foi no meio dessas cinzas e escombros que a pergunta definitiva germinou em sua mente. Como isso acontece? Como o vizinho comum, o pai de família, a pessoa pacata da rua de baixo, se transforma em uma peça essencial de uma máquina tão assassina e destrutiva? Essa pergunta não o deixou mais dormir.
Ela grudou na sua alma e viajou com ele no voo de volta para casa. Ela o empurrou para uma encruzilhada. A ciência política já não servia para mais nada. Ela explicava como o sistema funcionava, mas era cega para a escuridão e a complexidade da mente humana que operava as alavancas desse sistema. Então, o rapaz tomou uma atitude que pouquíssimos teriam a coragem de tomar. Ele jogou tudo para o alto e decidiu começar de novo. Ele voltou aos bancos da universidade para cursar uma segunda graduação. Desta vez, ele iria dissecar a alma humana. Desta vez, seria a psicologia. E essa escolha não foi apenas uma simples mudança de carreira. Foi o nascimento de uma missão que mudaria, para sempre, o rumo da sua vida. E futuramente, do mundo ao seu redor. Foi uma reinvenção absoluta. Como uma cobra que deixa para trás a sua pele velha, o jovem com aspirações apenas políticas havia ficado no passado. Em 1984, com seu segundo diploma nas mãos, o caminho finalmente se abriu com clareza cristalina diante de seus olhos. Ele não queria apenas entender como as pessoas agiam por fora. Isso era raso demais. Ele queria mergulhar nas águas escuras da mente humana. Seu objetivo era desenterrar as estruturas mais profundas, os medos invisíveis, as motivações silenciosas e aqueles padrões ocultos que arrastam o ser humano, ora para a ordem, ora para o caos absoluto. Essa sede por respostas o levou pelos corredores da Universidade McGill. Lá, o seu trabalho não era apenas estudo, virou uma busca implacável. Ele começou a investigar a fundo o alcoolismo, mas com aquele olhar afiado de quem não aceita respostas prontas. Ele não via a bebida apenas como um mau hábito ou uma fraqueza de caráter. Para ele, era um padrão doloroso trancado nas engrenagens da alma. Ele focou suas pesquisas em filhos de pais alcoólatras e descobriu algo assustador. Mesmo quando estavam completamente sóbrios, longe de qualquer garrafa, muitos desses rapazes tinham uma dificuldade imensa com tarefas que exigiam planejamento e jogo de cintura mental. O corpo deles vivia em um eterno estado de alerta. As respostas ao estresse eram violentas e desproporcionais. O sistema nervoso deles já estava esgotado e esticado até o limite, antes mesmo de a vida bater. E o álcool? O álcool não entrava ali apenas para destruir. A tragédia era muito mais sutil e perigosa. No curto prazo, a bebida acalmava aquele caos interno. Era um silenciador mágico para o sofrimento. E é por isso que se tornava algo tão letal. A bebida não apenas machucava, ela recompensava. Aquela descoberta mudou tudo na cabeça de Peterson. Ela provou que a fraqueza, a vulnerabilidade e a rachadura na parede já estavam lá muito antes de o comportamento destrutivo aparecer. Mostrou como a tempestade dentro de um homem moldava suas escolhas de um jeito que parecia quase uma sina inevitável. Enquanto ele desatava esses nós do sofrimento individual, outra ficha começou a cair. Sua paixão antiga por desvendar os grandes sistemas da sociedade e da ideologia começou a se entrelaçar perfeitamente com o seu novo trabalho na psicologia. Aquilo que ele via quebrado dentro de um único homem era o mesmo reflexo do que quebrava nações inteiras: a desordem, a instabilidade, a guerra eterna e sangrenta entre o desejo de controle absoluto e o colapso total. Tudo estava conectado. No início da década de 1990, essa bagagem pesada e cheia de cicatrizes o levou até a prestigiada Universidade de Harvard. Foi um passo gigantesco. Harvard é um campo de batalha para os intelectuais, um lugar famoso pela pressão esmagadora e pela competição de egos. Mas algo muito raro aconteceu ali. Peterson não se tornou apenas mais um professor engravatado, lendo anotações monótonas no quadro negro. Suas aulas eram um espetáculo visceral. Os alunos não iam apenas para marcar presença na chamada.
Eles sentavam, calavam a boca e escutavam de verdade. Eles sentiam o peso das palavras bater no peito. Muitos saíam dali dizendo que aquelas aulas haviam transformado a bússola de suas vidas. Ele não estava ali despejando teorias frias. Ele estava arrastando os jovens pelas golas para encarar as perguntas mais pesadas da existência: o significado da vida, o peso da responsabilidade e a necessidade brutal de ter no que acreditar. Essa força não caiu do céu. Era o caldo grosso de tudo o que ele havia vivido. A infância na cidadezinha pacata, a fúria política da adolescência, a morte fria de sua religião, o soco no estômago que levou lendo George Orwell, os fantasmas da guerra que viu na Europa e a poeira da vida real que encontrou no consultório clínico. Tudo se uniu e formou a voz que ecoava naquelas salas. Depois de brilhar em Harvard, ele cruzou a fronteira de volta para casa e foi para a Universidade de Toronto. Lá, a vida ganhou um tom ainda mais cru e urgente. Ele passou a equilibrar a rotina acadêmica de professor com a trincheira da prática clínica, atendendo cerca de 20 pacientes por semana. Era gente de carne e osso, dores reais que não vinham nos livros, agressividade descontrolada, vícios que destruíam laços, ansiedades que sufocavam a respiração. Ele já não era mais apenas o pesquisador no topo da Torre de Marfim. Ele sentava, olho no olho, com pessoas que lutavam para não serem engolidas por suas próprias guerras internas. E essa terra suja da realidade mudou para sempre o seu jeito de falar. Suas aulas ganharam raízes mais fortes. Ele não explicava mais ideias flutuantes. Ele as amarrava na carne, no sangue, no desespero de se manter vivo. Foi então que as câmeras entraram na história. Ele começou a gravar suas palestras. Eram sessões longas e profundas sobre a formação da personalidade, sobre os mitos que moldam os povos e sobre onde, afinal, mora o sentido da vida. No começo, o público era pequeno, os alunos espremidos nas cadeiras da sala e meia dúzia de curiosos perdidos na internet. Mas havia uma faísca perigosa ali. Aquelas fitas caseiras carregavam uma energia muito estranha, uma mistura de psicólogo clínico, filósofo do século passado e um contador de histórias sábio ao redor de uma fogueira. Não pareciam aulas convencionais. Pareciam um chamado. Lentamente, como um rio que transborda, as pessoas de fora dos muros da universidade começaram a parar o que estavam fazendo para ouvir. Em 1999, esse caldeirão fervente resultou em seu primeiro livro, Mapas do Significado, a Arquitetura da Crença. À primeira vista, o livro é um tijolo pesado, denso e acadêmico. Mas, na verdade, é ali que está escondido o mapa do tesouro. É o alicerce absoluto de tudo o que ele viria a se tornar no futuro. Foi nesse livro que ele construiu as fundações que sustentariam as palestras milionárias, os podcasts infindáveis e as suas famosas séries bíblicas. Nas páginas daquele livro, Peterson fez uma costura magistral. Juntou psicologia, contos antigos, religião, literatura e neurociência para explicar uma verdade simples, mas dolorosa. Como o ser humano precisa desesperadamente de histórias para não enlouquecer. Para Peterson, os mitos e os deuses do passado nunca foram apenas historinhas inventadas para fazer as crianças dormirem. Eram escudos. Eram ferramentas de sobrevivência brutais que ajudavam nossos antepassados a encarar o escuro, o medo e o desconhecido. Essa ideia central, a eterna queda de braço entre o caos e a ordem, virou a lente através da qual ele enxergaria o mundo para o resto da vida. Se você voltar hoje e assistir às palestras que o deixaram famoso, a mesma matriz está lá, intacta. A regra é clara. A vida é uma eterna corda bamba. O que nós conhecemos, o chão seguro onde pisamos, é a ordem. O que nós não conhecemos, o escuro assustador que nos cerca, é o caos. E o significado,
A única coisa que faz a dor valer a pena é construído ali, no exato limite, no fio da navalha onde os dois mundos se encontram. E foi exatamente essa lente que deu a ele o poder de traduzir o mundo. Ela o permitiu falar sobre política, sobre fé e sobre ter que arrumar a própria cama. Até mesmo o seu best-seller estrondoso, 12 Regras para a Vida, nada mais é do que uma versão mais prática, caseira e direta das ideias que ele já havia cravado na pedra lá atrás, em 1999. Para milhões de pessoas, especialmente para aquelas que se sentiam perdidas, confusas e engolidas pelo barulho ensurdecedor do mundo moderno, essa foi a isca perfeita. Peterson não dava dicas de autoajuda vazias. Ele oferecia uma grande história. Um sentido colossal que parecia explicar, finalmente, por que a vida batia tão forte e, mais importante do que isso, o que um homem deve fazer para se manter de pé durante a tempestade. Aquele primeiro livro de capa pesada não foi apenas o projeto de um professor sonhador. Ele era, na verdade, o motor oculto por trás do império que estava prestes a nascer. E foi anos mais tarde que aquele motor oculto, construído nos tempos de silêncio e livros pesados, finalmente encontrou a pista perfeita para decolar. No ano de 2013, Peterson abriu uma porta para o mundo digital. Ele criou o canal Jordan Peterson. Vídeos no YouTube. Se você olhasse para aquilo no começo, jamais diria que ali nasceria um império midiático. Não havia luzes, edição de cinema ou estratégias de marketing. Parecia mais um porão velho, uma estante digital onde ele guardava fitas velhas para não perder. A partir de 2014, ele começou a tirar o pó de gravações antigas de suas aulas da universidade, como A Personalidade e Suas Transformações, e os próprios Mapas do Significado. Aquelas palestras estavam lá, esquecidas há anos. Se não fosse pela internet, elas teriam desaparecido em algum arquivo mofado no subsolo do campus. Mas, de repente, elas estavam ali, disponíveis e de graça para qualquer pessoa no planeta que tivesse um celular ou um computador conectado à rede. E isso, de uma hora para outra, mudou as regras do jogo. Pessoas de todos os cantos, muitas vezes perdidas, buscando respostas sobre psicologia, autoajuda ou apenas tentando encontrar algum sentido para a própria dor, tropeçavam nesses vídeos longos e densos. E o que acontecia a seguir era quase mágico. Elas ficavam. Assistiam a uma hora de aula, depois a outra, e mais outra. O que parecia ser apenas uma gravação caseira de uma sala de aula universitária se transformou, silenciosamente, em uma biblioteca gigantesca e acessível para quem tivesse fome de conteúdo profundo. No princípio, Peterson não tratava o YouTube como um negócio. Era só um pendrive público, um lugar seguro para arquivar seu trabalho. Mas, em 2016, a maré mudou. Após alguns anos subindo vídeos de forma amadora, ele olhou para a câmera e disse aos seus espectadores que queria limpar a casa. Iria melhorar a qualidade do áudio e da imagem das gravações novas. Parece um detalhe bobo, mas foi ali que a história virou. Foi o exato momento em que ele deixou de ser apenas um professor que, por acaso, postava vídeos na internet e começou a pensar com a mente afiada de um operador de mídia. Ele passou a olhar para as miniaturas, para a edição, para os títulos e para a forma como entregava sua mensagem. Ele aprendeu a dar asas às suas aulas para que elas voassem mais longe. E essa mudança transformou um projeto de fim de semana em uma arma cultural poderosíssima. Em agosto de 2018, o tamanho daquela fera já era impossível de ignorar. O canal acumulava mais de 1,8 milhão de inscritos e já havia ultrapassado a marca de 65 milhões de visualizações. O que chocava o mundo sobre esses números é que não se tratava de entretenimento barato, pegadinhas
ou dancinhas virais. Eram debates profundos, entrevistas intermináveis e aulas sobre a natureza sombria da humanidade. E mesmo assim, as pessoas não conseguiam parar de assistir. Isso provou um ponto fundamental. O sucesso de Peterson não era um fogo de palha causado por uma polêmica barata. Ele havia construído uma máquina de prender a atenção, baseada em um material sólido como pedra, que fazia as pessoas voltarem para beber da mesma fonte todos os dias. O algoritmo farejou esse ouro. O alcance dele explodiu. Suas aulas escaparam dos muros de tijolos da universidade e invadiram as salas de estar, os fones de ouvido dos trabalhadores no ônibus e a rotina diária de milhões ao redor do globo. Mas toda pólvora precisa de uma faísca. E a faísca que mudou a vida pública dele para sempre caiu em setembro de 2016. Naquele mês, Peterson publicou uma série de vídeos atacando duramente um projeto de lei do Canadá, o infame Projeto de Lei C-16. Ele olhou para a câmera com o rosto severo e declarou que aquele era um passo perigoso rumo ao autoritarismo e à fala obrigatória. Ele argumentou que a lei o forçaria, sob ameaça do Estado, a usar pronomes neutros em suas aulas. E ele fincou os pés no chão. Disse que não faria isso. Recusou-se a dobrar a própria língua. O que tinha tudo para ser apenas uma discussão burocrática sobre leis explodiu como uma bomba atômica. Os vídeos se espalharam como fogo em mato seco pelas redes sociais. Do dia para a noite, Jordan Peterson não era mais apenas o professor de psicologia exótico de Toronto. Ele havia se tornado o grande símbolo, o rosto estampado de uma guerra cultural gigantesca. Um único homem, uma câmera e uma lei estavam agora na boca do mundo inteiro. A grande ironia dessa história é que, se você olhasse a lei de perto, ela era muito mais estreita e técnica do que a tempestade que se formou ao redor dela. Na prática, a Lei C-16 adicionava a identidade de gênero à Lei Canadense de Direitos Humanos. Para os estudiosos da lei, isso significava dar proteção a pessoas trans contra a violência e a discriminação. Especialistas e advogados gritavam que a lei nunca colocaria alguém na cadeia apenas por errar um pronome em uma conversa de corredor. Era uma lei contra o ódio físico e a discriminação sistêmica, e não uma polícia da gramática disposta a caçar cidadãos comuns, como Peterson alertava de forma dramática. Mas foi justamente essa distância entre o texto da lei e o alerta de Peterson que jogou gasolina no fogo. Ele construiu sua fama mundial batendo de frente com uma interpretação que os críticos chamavam de exagerada e falsa. O resultado nos corredores da Universidade de Toronto foi o mais puro caos. Os vídeos dele enfureceram ativistas dos direitos trans, estudantes e professores, que viram nas palavras de Peterson um ataque hostil e desumano. Do outro lado da rua, uma legião de defensores se ergueu, enxergando nele um herói solitário, o último professor com coragem de peitar a censura do sistema. A universidade se tornou um campo de batalha. Não havia mais espaço para o diálogo tranquilo. O campus foi tomado por protestos, marchas, faixas balançando no ar, gritos e até empurrões físicos no meio da multidão. A discussão deixou de ser sobre parágrafos de uma lei. Transformou-se em uma briga violenta e crua sobre poder, identidade, liberdade de expressão e quem tinha o direito de ditar as regras da sociedade. E lá no centro do furacão, imune ao medo, estava Peterson. A mídia nacional engoliu a história. O que era uma confusão de alunos num pátio canadense tomou as manchetes do mundo. Quando a Lei C-16 foi finalmente aprovada, no ano de 2017, já não importava mais. Aquele professor respeitado, que antes gravava aulas calmas no escuro do seu escritório, já havia ultrapassado todos os limites conhecidos da fama. Ele havia se tornado um fenômeno mundial. A guerra para ele estava apenas começando.
Depois daquela tempestade, o rosto de Jordan Peterson estava em todos os lugares. Ele não era mais um homem. Havia se tornado um espelho onde o mundo refletia suas próprias batalhas. Trechos de seus vídeos passaram a ser dissecados nos telejornais todas as noites. Suas ideias invadiram os debates acalorados da televisão. De repente, milhões de pessoas comuns, que nunca haviam pisado em uma aula de psicologia na vida, foram apresentadas à sua voz firme e ao seu estilo implacável. Cada grupo que olhava para ele via uma figura diferente. Para alguns, ele era o grande e solitário defensor da liberdade de expressão. Para outros, havia se tornado uma espécie de profeta moderno contra a cultura woke e o politicamente correto. Havia ainda aqueles que o enxergavam apenas como um oportunista, um reacionário que surfava na onda da controvérsia para encher os próprios bolsos. Mas, independentemente do rótulo que tentassem colar em sua testa, o resultado final era um só: uma simples briga por causa de pronomes que muitos acharam que seria apenas uma fofoca de corredor acadêmico, o transformou em uma figura pública de proporções globais. E essa fama, que já parecia ter tocado o teto, rompeu a atmosfera em 2018 com o lançamento de 12 regras para a vida. Quando o livro chegou às prateleiras no dia 23 de janeiro, não foi apenas um lançamento literário. Foi uma verdadeira explosão. A obra vendeu mais de 10 milhões de cópias ao redor do mundo. Esmagou as listas de mais vendidos nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Canadá e muito além. Apenas na Terra da Rainha, a versão de capa dura vendeu impressionantes 153 mil cópias em um único ano. Com esse único livro em mãos, Peterson deixou de ser apenas um professor polêmico e cruzou a ponte para se tornar o maior fenômeno de autoajuda do século. E o tempo não poderia ter sido mais exato. O livro caiu no colo da humanidade num momento de pura angústia, em que muitas pessoas se sentiam perdidas, esmagadas pelo peso do mundo moderno e sem saber em quem confiar. Peterson não lhes deu abraços vazios. Ele ofereceu algo que parecia forte, direto e de raiz. Uma mistura rústica de psicologia profunda, mitos antigos e conselhos duros como pedra sobre disciplina, aceitação do sofrimento e como, afinal, viver a vida de forma digna. Para seus seguidores, não era apenas mais um best-seller de cabeceira. Era a resposta que eles procuravam no escuro. Ele pegou essa resposta e a colocou na estrada. A sua turnê mundial de 2018 foi gigantesca e exaustiva. Ele cruzou 45 cidades pela América do Norte, Europa e Austrália. Mais de 200 mil pessoas saíram de suas casas para ouvi-lo, esgotando os ingressos em quase todos os lugares. Em palcos lendários, como o Orpheum Theatre em Los Angeles, multidões se espremiam nas cadeiras. O que mais assustava não eram os números, mas o tipo de gente que estava ali. Ele já não pregava para intelectuais ou estudantes de política. As plateias eram formadas por pessoas comuns, e especialmente por um mar de homens jovens. Rapazes que iam até lá com uma fome desesperada por estrutura, significado e uma direção para a própria vida. Os eventos deixaram de ter aquele clima frio de sala de aula e passaram a parecer grandes reuniões de despertar espiritual, focadas na transformação pessoal. Mas a sombra da controvérsia nunca o abandonou. Em muitos lugares, o que acontecia da porta para fora dos teatros era tão intenso quanto o que ele dizia lá dentro. Na cidade de Portland, ativistas mascarados cercaram as ruas. Na Queen's University, o clima pesou tanto que um manifestante chegou a ser preso carregando uma arma branca perigosa, um fio de garrote. Foi nessa mesma época de nervos à flor da pele que a sua famosa entrevista com a jornalista Cathy Newman, do Channel 4, vazou na internet e se espalhou como um vírus. Esse se tornou um dos maiores momentos de sua vida pública,
acumulando dezenas de milhões de visualizações no YouTube. Aquele embate na TV entregou ao mundo a essência crua de Jordan Peterson. Ele era intenso, raciocinava na velocidade da luz, não fugia da briga e, mais do que isso, parecia assustadoramente confortável no meio do caos. Essa exposição de sangue frio multiplicou seu alcance por 1000. O podcast foi a outra perna gigante que sustentou esse império. Lançado no final de 2016, o Jordan B. Peterson Podcast criou uma linha de comunicação direta, sem filtros e sem intermediários entre ele e seu público. Até 2022, o programa já havia acumulado a marca astronômica de 500 milhões de downloads e visualizações. Em 2019, redes de rádio começaram a transmitir seu conteúdo. Então, em junho de 2022, ele assinou um contrato de peso com a rede The Daily Wire. Esse aperto de mãos trouxe vendas exclusivas de publicidade, conteúdos extras e especiais, conectando o seu nome a uma rede de mídia gigantesca. Os episódios pingavam nas plataformas várias vezes na semana. Toda aquela operação era a prova viva de que ele havia aprendido a transformar controvérsia em atenção, atenção em lealdade e lealdade em muito dinheiro. A essa altura, a vida de um professor universitário comum já não servia mais para ele. Ele já havia ultrapassado aqueles muros. No final de 2021, Peterson bateu a porta e saiu da Universidade de Toronto, disparando críticas pesadas contra o que chamou de loucura woke e contra as políticas de diversidade que, em sua visão, estavam apodrecendo o ensino superior por dentro. Pouco depois, em 2022, assumiu o cargo de chanceler do Ralston College, embora tenha deixado o posto em 2025. Em 2023, ajudou a fundar a Aliança pela Cidadania Responsável, ARC, plantando mais uma semente de suas ideias políticas e culturais. Mas a sua maior cartada viria em 2024, a Peterson Academy. Um projeto grandioso de educação online, criado ao lado de sua filha, Micaela. O objetivo? Bater de frente com as universidades de elite, oferecendo uma alternativa de alta qualidade, mas cobrando uma fração do preço. Foi o seu grito de rebelião final contra o domínio ideológico do ensino tradicional. Em pouquíssimo tempo, dezenas de milhares de alunos se matricularam. Ele não estava mais apenas atirando pedras nas instituições antigas. Ele estava construindo os tijolos das suas próprias fortalezas. No entanto, há uma regra velha e impiedosa no mundo. Quanto mais alto você voa, mais forte o vento bate. Em 2019, a sagrada e prestigiada Universidade de Cambridge acenou para ele, oferecendo uma bolsa de professor visitante. Por um breve momento, pareceu que Peterson havia encontrado um caminho de volta para o topo da elite acadêmica. Mas o castelo desmoronou em um piscar de olhos. Fotos começaram a circular na internet. Nelas, Peterson aparecia sorrindo, durante uma viagem à Nova Zelândia, ao lado de um homem que vestia uma camiseta com uma mensagem de ódio escancarada. A roupa do sujeito se orgulhava de sentimentos islamofóbicos e listava atrocidades, embalando tudo em uma linguagem cruel e preconceituosa. A reação foi imediata. Cambridge puxou o tapete e cancelou a bolsa na mesma hora. O vice-chanceler da universidade foi a público dizer que a imagem demonstrava um endosso casual por associação e que aquele tipo de postura jamais se encaixaria nos valores de respeito da sua faculdade de teologia. O homem que ensinava o mundo a caminhar na linha fina entre a ordem e o caos acabara de tropeçar, mais uma vez, nas pedras do próprio caminho. Aquela única fotografia, tirada de forma aparentemente casual, se transformou em um símbolo amargo de algo muito maior. Ela provou, de uma vez por todas, o quão rápido e sem piedade as pesadas portas das instituições de elite
podiam bater na cara de Jordan Peterson. O contraste era quase poético e, ao mesmo tempo, cruel. Enquanto a sua popularidade nas ruas, nas redes e nos corações de jovens confusos subia como um foguete, os grandes salões acadêmicos viravam as costas para ele. Mas o verdadeiro ponto de ebulição, aquele que faria o caldeirão transbordar e mudaria a sua vida digital, chegou em junho de 2022. O campo de batalha não era mais o pátio de uma universidade, mas a arena pública e barulhenta do Twitter. O estopim foi aceso por uma mensagem sobre o ator Elliot Page. Peterson usou o nome antigo do ator e atacou o seu processo de transição com palavras duras, que cortavam como vidro quebrado e carregavam uma fúria inflamável. A plataforma não perdoou. Baseando-se em suas regras rígidas, o Twitter enquadrou a fala como conduta de ódio e trancou a conta do professor a 7 chaves, bloqueando todas as suas funções. A condição para voltar era simples. Ele precisava apagar a mensagem. Peterson, fiel à sua velha casca e à postura que o tornou gigante, cruzou os braços e fincou os pés no chão. Declarou aos 4 ventos que preferia morrer a apagar o que havia escrito. Ele não abaixou a cabeça. Em vez disso, pintou todo o episódio como mais uma grande batalha épica em defesa da liberdade de expressão. O tweet eventualmente sumiu da plataforma, mas a poeira da explosão só deixou a história ainda maior. Para os seus fiéis seguidores, ele estava sendo crucificado na praça pública digital. Era um mártir do nosso tempo. Para os seus críticos, era apenas a justiça batendo a porta. As consequências, há muito atrasadas, finalmente o haviam alcançado. O jogo havia mudado. Uma das maiores gigantes da tecnologia havia, de fato, amordaçado a sua capacidade de falar para o mundo. A máquina do YouTube, que fora o grande motor do seu império, não demorou a entrar na roda com a sua própria sentença. 2 vídeos de Peterson, ligados ao mesmo assunto fervente, sofreram um corte brutal: a desmonetização. Um deles era um ataque direto de 15 minutos às regras do Twitter, onde ele repetia tudo o que havia dito sobre o ator. O outro vídeo fazia comparações históricas extremas para descrever as cirurgias de afirmação de gênero. O YouTube decidiu não apagar os vídeos. Eles continuaram no ar, mas cortou o sangue que os alimentava. Tirou todo o dinheiro dos anúncios, alegando violação das políticas de conteúdo. Essa decisão marcou uma nova era na vida de Peterson. Durante anos, seus críticos atiraram pedras nele através de artigos e debates. Mas agora, as mesmas plataformas que o ajudaram a ficar rico e visível estavam colocando cercas ao seu redor. A mensagem era nítida. Sua voz ainda podia ecoar, mas já não seria financiada. A torneira do dinheiro estava, aos poucos, se fechando. E como se o mar já não estivesse revolto o bastante, Peterson resolveu navegar por águas ainda mais turbulentas e desconhecidas. Ele começou a mirar seus canhões para a ciência do clima. Sentado diante dos microfones do gigantesco podcast de Joe Rogan em 2022, ele diminuiu o perigo do dióxido de carbono, desprezou os modelos climáticos e falou com uma certeza que arrepiou a espinha de cientistas do mundo inteiro. A resposta foi um trovão. O renomado cientista climático Michael Mann chamou as falas de Peterson de absurdas e falsas. Para os críticos de sempre, aquilo era a prova final de que Peterson havia perdido a bússola. Era a imagem de um homem opinando com arrogância sobre um mundo no qual não tinha a menor qualificação. Para os seus defensores, no entanto, era apenas mais uma prova da sua coragem imensa em desafiar qualquer verdade oficial que o sistema tentasse empurrar goela abaixo. O desenho final de sua figura pública estava pronto. Ele já não era mais apenas um psicólogo brigando por causa de pronomes ou ensinando jovens a arrumar a própria cama.
Ele havia se transformado em uma figura global e genérica contra o sistema estabelecido. E por isso mesmo, as pedradas agora vinham de todas as direções imagináveis. Todo esse estranho e gigantesco arco dramático caminhou, inevitavelmente, para um desfecho que desapontou quem esperava um filme de heróis. Lembram do Colégio de Psicólogos de Ontário, que exigiu sua reeducação? Quando a justiça finalmente bateu o martelo na Suprema Corte, não houve uma batalha grandiosa sobre a alma da sociedade ou a liberdade humana. Os juízes olharam para toda a confusão com olhos frios e trataram o caso como uma questão simples, chata e burocrática de padrões de licenciamento profissional. E a punição veio com um toque irônico. Ele não apenas foi obrigado a mudar seu comportamento e passar pelo treinamento, como teve que pagar, do próprio bolso, pelo profissional que o estava disciplinando. Essa decisão cortou na própria carne a narrativa que Peterson e sua legião queriam vender. Eles viam um épico de perseguição política. O sistema legal viu apenas um psicólogo com registro que desrespeitou as normas da sua classe. E essa diferença de visão, nua e crua, mostra uma verdade dura. Não importa o quão longe a sua voz alcance, ou quão grande seja o seu império na internet. No fim do dia, a vida pública de Jordan Peterson ainda estava amarrada a um pedaço de papel de licença, a regras muito mundanas e a consequências muito, muito reais. O homem que queria domar o caos acabou, por fim, encurralado pelas pequenas regras da ordem. As regras da ordem. As regras da ordem. As regras da ordem.